A clonagem é um método científico artificial de reprodução que utiliza células somáticas no lugar do óvulo e do espermatozoide. É um método artificial, pois os seres vivos se reproduzem através de células sexuais e não por células somáticas. A primeira experiência com clonagem de animais ocorreu no ano de 1996, na Escócia, no Instituto de Embriologia Roslin. O embriologista responsável foi o Dr. Ian Wilmot. Ele conseguiu clonar uma ovelha, batizada de Dolly. Após esta experiência, vários animais foram clonados, como, por exemplo, bois, cavalos, ratos e porcos. Entendendo a embriologia. A célula já tem no seu núcleo o DNA com toda a informação genética para gerar um novo ser. O DNA das células fica extremamente condensado e organizado em cromossomos. Com exceção das nossas células sexuais, o óvulo e o espermatozoide, que tem 23 cromossomos, todas as outras células do nosso corpo têm 46 cromossomos. Em cada célula, temos 22 pares que são iguais nos dois sexos, chamados autossomos, e um par de cromossomos sexuais, XX no sexo feminino e XY no sexo masculino. Estas células, com 46 cromossomos, são chamadas células somáticas. Voltemos agora à nossa primeira célula resultante da fusão do óvulo e do espermatozoide. Logo após a fecundação, ela começa a se dividir. Uma célula em duas, duas em quatro, quatro em 8 e assim por diante. Pelo menos até a fase de 8 células. Cada uma delas é capaz de desenvolver um ser humano completo. São chamadas de totipotentes. Na fase de 8 a 16 células, as células do embrião se diferenciam em dois grupos. Um grupo de células externas, que vão originar a placenta e os anexos embrionários, e uma massa de células internas, que vão originar o embrião propriamente dito. Após 72 horas, este embrião, agora com cerca de 100 células, é chamado de blastocisto. Nesta fase que ocorre a implantação do embrião na cavidade uterina. As células internas do blastocisto vão originar as centenas de tecidos que compõem o corpo humano. São chamadas de células-tronco embrionárias pluripotentes. A partir de um determinado momento, estas células somáticas, que ainda são todas iguais, começam a diferenciar-se nos vários tecidos que vão compor o organismo: sangue, fígado, músculos, cérebros, ossos e etc. Os genes que controlam essa diferenciação e o processo pelo qual isso ocorre ainda são um mistério. O que sabemos é que, uma vez diferenciadas, as células somáticas perdem a capacidade de originar qualquer tecido. As células descendentes de uma célula diferenciada vão manter as mesmas características daquelas que as originou. Isto é, células de fígado vão originar células de fígado, células musculares vão originar células musculares, e assim por diante. Apesar de um número de genes e do DNA ser igual em todas as células do nosso corpo, os genes nas nossas células somáticas diferenciadas se expressam de maneiras diferentes em cada tecido. Isto é, a expressão genética é específica para cada tecido, com exceção dos genes responsáveis pela mutação do metabolismo celular, que se mantêm ativos em todas as células do organismo. Só irão funcionar em cada tecido ou órgão os genes importantes para a manutenção destes. Os outros se mantêm silenciados ou inativos. A grande notícia da Dolly foi juntamente a descoberta de que uma célula somática de um mamífero, já diferenciada, como a célula da pele e a célula do coração, poderia ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser totipotente. Isso foi conseguido através da transferência do núcleo de uma célula somática da glândula mamária da ovelha que originou a Dolly para um óvulo anucleado. Surpreendentemente, este começou a comportar-se como um óvulo recém-fecundado por um espermatozoide. Isso provavelmente ocorreu porque o óvulo, quando fecundado, tem mecanismos, para nós ainda desconhecidos, para programar o DNA de modo a tornar todos os genes novamente ativos, o que ocorre no processo normal de fertilização.
Para a obtenção de um clone, este óvulo anucleado, no qual foi transferido o núcleo da célula somática, foi inserido para o útero de uma outra ovelha. No caso da clonagem humana reprodutiva, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática, que teoricamente poderia ser de qualquer tecido de uma criança ou adulto, inserir este núcleo em um óvulo e implantá-lo em um útero, que funcionaria como uma barriga de aluguel. Se este óvulo se desenvolver, teremos um novo ser com as mesmas características físicas da criança ou adulto de quem foi retirada a célula somática. Seria como um gêmeo idêntico nascido posteriormente. Consequências da clonagem reprodutiva. O grupo liderado por Ian Hunt, o cientista escocês que se tornou famoso por essa experiência, afirma que praticamente todos os animais que foram clonados nos últimos anos a partir de células não embrionárias estão com problemas. Entre os diferentes defeitos observados nos pouquíssimos animais que nasceram vivos após inúmeras tentativas, observa-se placentas anormais, gigantismo em ovelhas e gado, defeitos cardíacos em porcos, problemas pulmonares em vacas, ovelhas e porcos, problemas imunológicos, falta na produção de leucócitos, defeitos musculares em carneiros. Os avanços recentes em clonagem reprodutiva permitem 4 conclusões importantes. 1. A maioria dos clones morre no início da gestação. 2. Os animais clonados têm defeitos e anormalidades semelhantes, independente da célula doadora ou da espécie. 3. Essas anormalidades provavelmente ocorreram por falta na reprogramação do genoma. 4. A eficiência da clonagem depende do estágio de diferenciação da célula doadora. De fato, a clonagem reprodutiva a partir de células embrionárias tem mostrado uma eficiência de 10 a 20 vezes maior, provavelmente porque os genes são fundamentais no início da embriogênese. Estão ainda ativos no genoma da célula doadora. É interessante que, dentre todos os mamíferos que já foram clonados, a eficiência é um pouco maior em bezerros. Por outro lado, um fato intrigante é que ainda não se tem notícias de macaco ou cachorro que tenha sido clonado. Talvez seja por isso que a cientista inglesa Anne McCarlin tenha afirmado que as falhas na reprogramação do núcleo somático possam se constituir em uma barreira intransponível para a clonagem humana. Os tipos de clonagem. Clonagem natural. A clonagem natural ocorre espontaneamente na natureza, sendo comum a diversas espécies. Ocorre em espécies que têm capacidade de se reproduzir assexuadamente, isto é, sem a união de gametas, e as crias são geneticamente iguais ao progenitor, uma vez que possuem o mesmo patrimônio genético. Existem vários processos de reprodução assexuada, sendo os mais conhecidos a fragmentação, partenogênese, a bipartição, a partenogênese, a bipartição, a gemulação, a esporulação e a multiplicação vegetativa. Clonagem induzida artificialmente. A clonagem induzida artificialmente é uma técnica de engenharia genética aplicada em vegetais e animais, ligada à investigação científica. O termo aplica-se a uma forma de reprodução assexuada produzida em laboratório, de forma artificial, baseada num único patrimônio genético. A partir de uma célula-mãe, ocorre a produção de uma ou mais células, idênticas entre si e a original, os clones. Os indivíduos resultantes, ou seja, os clones deste processo, terão as mesmas características genéticas do indivíduo doador, também denominado original. Os tipos de clonagem induzida artificialmente são a clonagem reprodutiva, que consiste na transferência nuclear da célula somática, como a que ocorreu na ovelha Dolly, a clonagem embrionária, que consiste em remover uma ou mais células de um embrião e provocar seu desenvolvimento completo, formando um novo embrião com a mesma carga genética daquele que lhe deu origem. Esta técnica já é muito conhecida e aplicada com sucesso em grande número de espécies. Eventos similares têm também ocorrência natural. Esta técnica já é muito conhecida e aplicada com sucesso em um grande número de espécies. Eventos similares têm também ocorrência natural, quando o ovo ou zigoto, logo após as primeiras divisões celulares, tem uma ou mais de suas células separadas naturalmente. Produzem-se os conhecidos gêmeos univitelinos, clones naturais. Tal procedimento pode e já foi repetido com sucesso em laboratório, inclusive em seres humanos. A clonagem terapêutica.
A clonagem terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos, mas que difere no fato do blastocisto não ser introduzido no útero. É utilizada em laboratório para a produção de células, a fim de produzir tecidos ou órgão para transplante. Esta técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para posterior transplante. As células embrionárias são particularmente importantes porque são multifuncionais, isto é, podem ser diferenciadas em diferentes tipos de células. Podem ser utilizadas no intuito de restaurar a função de um órgão ou tecido, transplantando novas células para substituir as células perdidas pela doença, ou substituir células que não funcionam adequadamente devido a defeito genético, como doenças neurológicas, diabetes, problemas cardíacos, derrames, lesões da coluna cervical e doenças sanguíneas. As células tronco adultas não possuem essa capacidade de se transformarem em qualquer tecido. As células musculares vão originar células musculares, as células do fígado vão originar células do fígado e assim por diante. Clonagem do DNA. Clonagem do DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA. Esse processo tem início com o isolamento pela ação das enzimas de restrição de fragmentos do DNA a serem clonados. Depois de isolado, esses trechos são introduzidos no DNA de outros organismos, principalmente vírus e bactérias, que aceitam essa manipulação. Esses organismos são chamados vetores. Ao se reproduzir, esses micro-organismos multiplicam as moléculas recombinantes, dando origem a um grande número de cópias idênticas. Consegue-se, deste modo, produzir grande número de cópias exatas de um mesmo trecho de DNA. Vamos ver como isso pode ser feito com as bactérias e depois com os vírus. Algumas bactérias possuem, além dos seus cromossomos circular, moléculas menores e também circulares de DNA. Os plasmídios, estes são utilizados como vetores, pois não contêm genes essenciais à vida das bactérias. Os plasmídios podem ser manipulados e as bactérias continuam vivendo e se reproduzindo normalmente. Nos plasmídios estão, em geral, genes que conferem às bactérias resistências a antibióticos. A clonagem do DNA também pode ser feita com os vírus, pois, assim como as bactérias, eles permitem que seu material genético seja manipulado e alterado sem que isso afete o seu poder de reprodução. Hoje se sabe que no material genético dos vírus existem genes essenciais à reprodução e genes que não se relacionam com essa capacidade. Os genes essenciais à reprodução geralmente se localizam nas pontas do DNA viral, enquanto os não essenciais localizam-se no meio desse DNA. Os cientistas conseguem isolar o DNA viral e, utilizando enzimas de restrição específicas, cortando-o, separando os genes essenciais para a reprodução dos genes não essenciais. No lugar destes, introduzem o gene de outro organismo que pretende clonar. Assim, formam-se uma molécula de DNA recombinante. Essa molécula é colocada em um meio contendo as proteínas da cápsula do vírus e enzimas especiais que promovem a reconstituição do vírus. Dessa forma, originam-se vírus in vitro, ou seja, em laboratório. Esses vírus, assim produzidos, são colocados em contato com células hospedeiras, que podem ser de bactérias ou de qualquer outro organismo. Desse modo, os cientistas introduzem nas células o DNA recombinante, que passa a comandar a produção de grande número de novos vírus, todos geneticamente idênticos entre si. Algumas utilizações práticas da clonagem gênica. Produzidas por clonagem gênica, as milhares de cópias exatas de um mesmo fragmento da molécula de DNA de um organismo ficam disponíveis para a identificação das sequências de bases e para outros trabalhos de biologia molecular. Clonando-se dessa forma vários trechos das moléculas de DNA de uma espécie, é possível formar uma biblioteca de DNA.
A produção de certos hormônios da espécie humana já tem sido realizada por meio de técnicas de clonagem como as descritas. É o caso da insulina e da somatotropina, que é o hormônio de crescimento. A insulina é fundamental no metabolismo do açúcar e sua síntese é determinada geneticamente. Hoje já é possível produzir insulina clonando o gene humano em bactérias e estimulando-o para que entre em atividade. Produzem-se, assim, quantidades consideráveis de insulina, posteriormente isolada e purificada para a utilização humana. Alguns indivíduos não têm um alelo para esse hormônio e, assim, não produzem insulina, o que desencadeia uma das formas da doença chamada diabetes tipo 1. Nessa forma da doença, geralmente as pessoas precisam receber diariamente doses adequadas de insulina para ter uma vida normal. A insulina produzida por engenharia genética é idêntica à sintetizada pelo pâncreas humano, o que elimina o risco de qualquer reação alérgica pelo diabético, que antes só podia contar com a insulina extraída do pâncreas de ratos criados em laboratório ou de bois e porcos obtidos em matadouros. A somatotropina é um hormônio responsável pelo crescimento do indivíduo, sendo produzido na hipófise. Na ausência ou insuficiência desse hormônio, a criança não cresce adequadamente. O tratamento até alguns anos era feito com a somatotropina extraída de outros organismos. Atualmente, esse hormônio é produzido por bactérias que recebem o gene humano da somatotropina e são clonados em laboratório, de modo semelhante ao descrito para as bactérias produtoras da insulina.